Nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 12 de fevereiro de 2020, nós estamos chegando até você com mais um Momento de Fé pela sua Rádio Grande FM. Lembrando que você pode compartilhar este programa também pelas redes sociais da Grande FM e assisti-lo ao vivo pelas suas redes sociais, direto aqui dos estúdios da rádio. Hoje nós vamos ler um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 31, a parábola do grão de mostarda. Jesus, num dia quando ele ensinava diversos preceitos do reino dos céus, às multidões que o seguiam, ele então propôs esta parábola. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Jesus estava contando diversas parábolas sobre o reino dos céus. Comparou o reino dos céus com um semeador que saiu a semear e ele semeava a palavra de Deus. Ele comparou o reino dos céus com a parábola do joio e do trigo, que crescem juntos, mas um é joio, o outro é trigo. E sempre o reino de Deus vai ter no meio do trigo joio, e é um dos desafios da igreja militante. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Esta do grão de mostarda, Jesus compara aqui o reino dos céus com o grão de mostarda, a semente da mostarda. Você que trabalha no contexto rural deve conhecer uma sementezinha de mostarda. Ela é mínima, muito pequenininha. A gente nem acredita que vai nascer alguma planta de uma semente tão mínima daquele jeito. Em outro momento, Jesus chegou a dizer: se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, exatamente por ser uma pequena semente, a menor semente aqui das hortaliças, mas Jesus compara o reino dos céus como esta mínima semente que um homem plantou no seu campo, e que ela nasceu, cresceu e se tornou uma árvore grande. Ele é, de fato, o pé de mostarda é um pequeno arbusto, e depois as aves dos céus vieram aninhar-se nela. O que Jesus está dizendo? Que o reino dos céus, às vezes, ele tem um início naturalmente insignificante. Quantas pessoas, às vezes, essa semente do reino dos céus cai no coração de uma pessoa da família, e aquela semente nasce, cresce, e depois toda aquela família vai conhecer o Evangelho, conhecer a graça de Deus, conhecer o perdão de Deus, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, através daquela pessoa, da família, às vezes uma criança, às vezes um jovem, um adolescente, às vezes o patriarca da família, a matriarca da família, enfim. Ela começa de forma pequena e depois vai crescendo. Assim é o reino dos céus. Essa é a realidade também da história da igreja. Há muitos países, como o próprio Brasil. Aqui, aquela pequena semente de mostarda caiu no solo brasileiro e cresceu, desenvolveu. Com o passar dos tempos, foi se tornando árvore frondosa, e as aves do céu vêm fazer ninho nelas, no sentido de que muitos vêm buscar o conforto, a orientação do Evangelho, a orientação da palavra de Deus ali, como as aves dos céus que vêm se aninhar neste pé da mostarda. Esta é a forma de compararmos o reino de Deus. Eu espero que, ao trazer aqui este momento de fé, seja como o semeador semeando a palavra de Deus ao seu coração, e esta palavra caia no seu coração de forma singela, simples, direta, objetiva, como é aqui o momento de fé, e possa crescer, frutificar e produzir muitos frutos para o reino de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho. Lembra que o reino de Deus é como
essa sementinha de mostarda. Caiu, cresceu e ali no início era insignificante, depois se tornou uma árvore frondosa. Que Deus te abençoe e te dê ouvidos sábios, espirituais, para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui neste Momento de Fé. Continue na programação da Grande FM.